Ainda conversando sobre paisagem natural, que é aquela que se apresenta como sempre foi, que não sofreu nenhuma mudança através dos tempos, nem pelos seres humanos, e paisagens modificadas, que são aquelas que sim já sofreram mudanças, que o homem, o ser humano já construiu alguns dos elementos, certo? Observe a paisagem e faça o que se pede. Olha aqui essa paisagem. Estão vendo? Nessa paisagem, há muitos elementos que foram construídos pelos homens, que foi modificado pelos homens. Vocês vão escrever aqui embaixo, nessas linhas, o que os homens, ou seja, os seres humanos, construíram nessa paisagem. Olha, nós temos aqui os prédios, as estradas, nós temos aqui, olha, alguns meios de transporte. Nós estamos vendo ali um avião, nós estamos vendo um barco, estamos vendo alguma poluição ali também, não é? Todos esses elementos foram construídos pelo homem, construídos ou produzidos pelo homem, pelo ser humano. E os outros elementos da natureza, não fomos nós que fizemos, não é? Então, na letra A, você vai escrever apenas os elementos que foram construídos ou modificados pelos seres humanos. Na letra B, você vai colocar 1 se for uma paisagem natural e 2 se for uma paisagem modificada. É a paisagem que passa a existir após a interferência do ser humano. Qual é essa paisagem? Que ela só passa a existir quando o homem modifica, ele muda a natureza para construir suas casas, as estradas, as barragens e outras coisas. É a paisagem natural ou a paisagem modificada? É a paisagem o quê? Modificada. Então, coloca o número 2, ou seja, já passou por uma transformação. Ela só passa a existir quando o homem modifica ela. É a paisagem existente sem a interferência do homem, ou seja, aquela paisagem que não sofreu nenhuma construção, não foi modificada, não foi destruída, não foi poluída. Esta é a paisagem natural. Então, você vai colocar agora o número 1. Certo? Continuando. Aliás, a letra C agora. Continuando, vamos lá. Cite 4 elementos da paisagem natural. Você vai falar, olha, 4 coisas da natureza que não foram construídas por nós, por seres humanos. Ó. As árvores, os animais, o sol, a água, o céu, as estrelas. Certo? São elementos da paisagem natural, ou seja, foram construídas por Papai do Céu e não por nós, seres humanos. Esses que Tia Lu falou foram apenas exemplos, você pode citar mais. Classifique as figuras abaixo como paisagem natural ou paisagem modificada. Você vai olhar cada um dessas imagens e vai escrever embaixo se é uma paisagem natural, ou seja, se tudo foi construído ali pela natureza, tudo só pertence à natureza, ou se é uma paisagem modificada que já passou por transformação e construção dos seres humanos, certo? Observem aqui a primeira imagem, nós temos aqui, olha, alguns elementos da natureza, mas nós já vimos um túnel e uma estrada. Então, ela já foi modificada, é uma paisagem modificada. Olha aqui embaixo, nós temos uma ponte. A ponte foi construída pelos seres humanos ou já vem própria da natureza? Ela é construída pela natureza, foi produzida pela natureza. Foi a mãe natureza que fez essa ponte ou foi os seres humanos? Com certeza os seres humanos. Então, a paisagem o quê? Modificada. Olha aqui, olha uma rua, uma avenida. Com certeza é uma paisagem o quê? Construída pelos seres humanos, uma paisagem o quê? Modificada. Aqui embaixo nós temos uma linha de trem. O trem e os trilhos do trem foi feito pela natureza ou foi construída pelos seres humanos? É uma paisagem o quê? Modificada, foi construída pelos seres humanos. Olha a natureza aqui, sem nada modificado, toda linda e maravilhosa como ela é, sem ter interferência nenhuma dos seres humanos. Essa é uma paisagem o quê? Natural, escreve aqui.
Olha aqui embaixo também, olha que paisagem, o mar, as palmeiras, as montanhas. Essa é uma paisagem natural, que vem da própria natureza, ou modificada, que foi construída pelos seres humanos. É uma paisagem o quê? Natural. Agora que você já preencheu tudo, você vai agora pintar apenas o que faz parte da paisagem onde você mora, certo? Você vai pensar no local onde você mora e você vai apenas pintar os quadrinhos dos elementos que tem onde você mora. Tem lojas, estrada, edifícios, árvores, pasto, ruas, túnel, montanha, casas, mar, ponte, rio, animais, lago e praça. Tá vendo que tem alguns aqui elementos que são naturais, ou seja, que são próprios da natureza, como o rio, e outros que não são próprios da natureza, que foram construídos pelos homens, pelos seres humanos, como a ponte, por exemplo. Você só vai pintar o que tem perto da paisagem onde você mora. O que tem mais? Marque com um X. Tem mais elementos da paisagem natural ou mais elementos construídos pelo homem? Desses que você marcou aí em cima, você vai contar. Se na paisagem onde você mora tem mais elementos naturais, ou seja, da própria natureza, ou se tem mais elementos construídos pelo ser humano. Aí você vai marcar um X na resposta correta. Isso vai depender do que você respondeu lá em cima. E por último, na nossa atividade, você vai colocar um H em tudo que foi construído, na paisagem que foi construída pelo homem, e um N na paisagem que é própria da natureza, que foi algo que representa apenas elementos da natureza. Olha a primeira imagem foi construída pelos seres humanos ou pela natureza. Então você vai colocar H se foi homem, N se foi natureza. Aqui embaixo a mesma coisa. N natureza, H homem. Embaixo N de natureza ou H se foi construído pelo homem, pelo ser humano. Olha aqui, ó, essa paisagem. Se foi construída pela natureza, você põe o N. E se foi construída pelos seres humanos, você põe um H. Aqui embaixo também, observa. E por último aqui também, lembrando, N se são elementos da natureza e H se são elementos modificados, construídos pelo homem. E aqui embaixo você vai pesquisar com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, da vovó, quem tiver aí junto de vocês, alguns animais que estejam em extinção e vai escrever o nome deles e o que é que nós podemos fazer pelos animais para que eles não sofram esse processo de extinção, ou seja, que eles deixem de existir na natureza. O que nós podemos fazer para ajudar? Boa aula, boa atividade, tenho certeza que você vai arrasar.